Então, normalmente, a pessoa faria isso aqui, ó. Enem. A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas 2 décadas do século XX. A emergência da sociedade... Essa emergência aqui, peraí, como assim? Emergência de necessidade emergente, né? Está passando por uma emergência? Ou é emergência de subir, de se elevar, emergir? Agora fiquei meio confuso aqui, peraí. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos do ponto de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. Nossa, tá confuso aqui, hein? Tá, né? Uma linguagem muito técnica, né? A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente estilização de técnicas de transmissão. Sociedade da informação, técnicas de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas de inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações de base técnico-científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. Veja, aqui nós fizemos aquilo que é tradicional. Você começa a ler o texto primeiro. Você vê que o texto é confuso? Né? Logo de cara você fala assim, emergência pode ter 2 sentidos aí, né? A sociedade está passando por uma emergência, ou a emergência da sociedade quer dizer algo que está emergindo na sociedade. Já fica uma coisa meio confusa, tá? Agora vamos para o enunciado. O enunciado diz assim: o mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. Opa! O mundo contemporâneo tem sido... Está falando do mundo contemporâneo, que tem cada vez mais sendo caracterizado por uma utilização crescente de novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. Você percebe que a linguagem aqui está muito mais simples, muito mais tranquila? E aí, quando você volta lá em cima, ó, a emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de... o mundo contemporâneo. Então, a sociedade da informação que emergiu, que surgiu no mundo contemporâneo. Ficou mais fácil de entender agora, tá? E aí, essa aqui é aquela informação básica, né? Então agora eu sei do que ele está falando, né? O mundo contemporâneo se caracteriza por uma utilização crescente de novas tecnologias pelo acesso à informação cada vez mais facilitado, que complementa aquilo que está ali, ó. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos, tá vendo? Ó, eu tenho isso aqui, ó, né? Pelo acesso à informação cada vez mais facilitado, tá? Dos pontos de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. Ficou mais fácil de entender. E aí, a pergunta, ó, de acordo com o texto, agora começa a pergunta, isso aqui, essa primeira parte, gente, é isso que eu falo para vocês, ó. Essa primeira parte é aquela informação que eles colocam para você entender o texto, né? Você recebe isso e você usa isso depois para entender o texto mais facilmente, tá? Se você parte do enunciado, você lê o enunciado, você sabe que está falando do mundo contemporâneo, caracterizado aí por uma crescente utilização de novas tecnologias e tal. Quando você lê lá a emergência da sociedade da informação, você já associa, está falando do mundo contemporâneo. Então, sociedade da informação que emergiu no mundo contemporâneo. Eu não tenho mais dúvida sobre qual é o sentido de emergência. Você percebeu isso? Aí você vai para a pergunta. A pergunta diz assim, ó, de acordo com o texto. De acordo com o texto. Presta atenção nisso, gente. Grifa isso. De acordo com o texto. Não é de acordo com a minha opinião. Tá? Não é de acordo com a minha opinião. Não é de acordo com o professor. Não. É de acordo com o texto. A sua resposta tem que estar baseada no texto. Ela tem que estar presente no texto. Tá? Então, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Olha só. Ele está dizendo para você, ó, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Tá? Talvez você não tivesse entendido isso lá em cima, mas está sendo dito aqui. Tá? A sociedade da informação
representa uma mudança na organização social. Eles querem saber por que isso. E aí você entra nisso aqui, ó, gente. Você vai grifar a pergunta, tá? Destacar a pergunta. A pergunta é essa, de acordo com o texto. A sociedade da informação, ó, grifei mais forte aqui, corresponde a uma mudança na organização social. Por quê? Destaca isso, deixa destacado. Porque aí, quando você for lá para as opções, aquilo que eu falei para você, ó, a sua resposta tem que voltar para esse enunciado. Tem que voltar para esse enunciado. Tá? E aí, gente, quem conhece essa minha técnica, né? Que eu chamo de MAIA, né? Método de Aprendizado Intensivo e Autoavaliação, MAIA, sabe que eu desenvolvi um método em que o aluno, por exemplo, o aluno que faz o meu curso lá, ele faz a questão e aí depois, quando ele recebe a resposta, ele sabe o grau de dificuldade da questão e como que ele foi na resposta. Por quê? Porque eu tive o trabalho de pegar centenas de exercícios e classificar item por item dos distratores de acordo com o grau de dificuldade para ser descartado. Tá? A opção correta eu deixo em branco, as outras opções eu marco em 3 cores. Se é uma opção fácil de descartar, eu marco de verde. Se é uma questão média de descartar, traz uma certa dificuldade, mas não é difícil, eu marco de amarelo. E se é uma questão, uma opção que é difícil de descartar, que pode induzir o erro, eu marco de vermelho. E assim, quando o aluno marca a sua resposta, ele recebe, né, o retorno, e esse é o processo de autoavaliação que eu falo. Porque aí ele sabe, se ele marcou uma opção verde, ele sabe que ele foi muito mal, né, que ele está com problema, que era uma coisa fácil e ele não percebeu. Tá? Se ele marcou amarelo, mais ou menos. Se ele marcou vermelho, menos mal. Tá? Ele está no caminho certo, ou seja, era difícil de descartar mesmo. Então, aí ele tem o processo que eu chamo de autoavaliação. Tá? Vamos então para esses distratores aqui, usando esse método aí. Então, vamos lá. Primeiro, tem uma opção que pode ser marcada de verde. Tá? Olha só. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social porque representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. As opções mais fáceis de descartar, gente, são exatamente aquelas que não aparecem no texto. Em algum momento na leitura do texto, você viu alguma coisa que fala sobre alternativa para melhorar a qualidade de vida? Eles falam sobre melhorar, que é, por exemplo, que a tecnologia, a informação serve para melhorar a qualidade de vida? Não tem nada sobre isso, não fala nada sobre qualidade de vida. Fala sobre o uso nas classes sociais, na divisão social, mas não tem nada a ver com qualidade de vida. Então essa era fácil de descartar, por isso ela está de verde. Agora quer ver duas de média dificuldade? Olha a letra B, ó. Porque associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer parte do mundo. Por que essa opção, gente, ela traz uma certa dificuldade, que você pode ser induzido ao erro por causa da memória, daquilo que está na sua memória. Isso não está no texto, tá? Mas é lógico, é óbvio. Hoje nós vivemos numa situação em que informações são obtidas instantaneamente em qualquer parte do mundo. Está acontecendo um negócio lá na Rússia e às vezes ao vivo está sendo transmitido para o resto do mundo. Só que, o que isso tem a ver? Primeiro, isso não está sendo destacado no texto, embora esteja subentendido do que eu estou falando, né? Crescente utilização de tag, transmissão, armazenamento, rapidez, essas coisas e tal. Só que o que isso tem a ver com a pergunta? Por isso que eu falo, você tem que sempre se voltar para a pergunta, entender a pergunta. Tá? Olha, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, por quê? Isso aqui, associa informações obtidas, tem alguma coisa a ver com mudança na organização social? Isso provoca uma mudança na organização social? Não.
E não está dito isso em nenhuma parte do texto. Quer ver outra? Ó. Por quê? Propicia a interação entre as pessoas por meio das redes sociais. Pô, professor, pô, eu tô lá toda hora, né? No meu Instagram, no meu WhatsApp e tal. Tem coisa mais integrativa que as redes sociais, né? Então, realmente, a sociedade da informação propicia uma interação entre as pessoas por meio das redes sociais. O que isso tem a ver com mudança na organização social? Não é errado. Embora o texto não esteja focando nisso, isso é um fato, é uma verdade. Só que não responde ao que foi proposto. Mas como isso está na sua memoriazinha, como isso faz parte do seu conhecimento de memória, né, daquele conhecimento cotidiano, você pode ser induzido ao erro nesse momento aqui. É bastante comum isso. Tá? Você olha e fala, não, isso aqui está certo, papapá, porque você não prestou atenção na pergunta. Por isso aquele último item que eu coloquei lá. Sempre que você escolher uma resposta, antes de bater o martelo, é essa, volta para o enunciado. Espera aí, responde ao que está no enunciado? Essas duas, por mais que pareçam corretas, elas não respondem a isso. Elas não têm nada a ver com uma mudança na organização social. Certo? Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha a letra C. Tá? Ó, sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social porque propõe uma comunicação mais rápida e barata. Eu fiz questão de destacar no texto aqui. Olha o que diz aqui, ó. A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmissão e informação de baixo custo, rápida e barata. Não tem nem a questão do rápido aqui, mas rapidez você sabe. Barata, está escrito aqui, está no texto isso. Aí você fala, opa, é essa. Propõe uma comunicação mais rápida e mais barata. A sociedade da informação é isso. Tá. O que isso tem a ver com... Como que isso influencia a organização social? Isso está relacionado a esse enunciado, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, porque propõe uma comunicação mais rápida e barata? Inclusive nem é a ideia de propor, né? Ela possibilita isso, uma comunicação. Mas isso mexe com a organização social, isso é fundamental para mexer com a organização, estabelecer, né, uma nova organização social? Não. A resposta é, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social porque a sociedade da informação representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. Intensamente nos vários setores da vida. Isso tem a ver com a organização social. Quem domina a informação tem um determinado lugar na sociedade. Quem não domina, tem outro lugar. Quem tem acesso a essa informação, tem um determinado lugar. Quem não tem acesso, tem outra posição social. Isso influencia na posição social. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade em que o conhecimento, né, e as formas de manipular esse conhecimento através da sociedade da informação são extremamente importantes para essa estratificação social.